Estou aqui para contar um relato para vocês. Talvez, se você for de Curitiba, você já saiba ele. Então, se inscreva no canal e acompanhe o relato de um taxista de 1974. Eu era um taxista na cidade de Curitiba. A cidade de Curitiba, há muitos anos, é uma grande cidade e economicamente muito ativa. Eu trabalhava como taxista durante todo o dia e alguns dias, eventualmente, eu trabalhava na noite. Minha preferência não era trabalhar à noite, porque apesar de não ser tão perigoso à época, eu preferia ficar em casa com a família, descansando nos períodos onde estavam todos em casa. Mas eventualmente eu buscava uma renda maior, porque rodando táxi à noite, o taxímetro roda com quilometragem, que dá um ganho melhor e mais interessante. Porém, eu sempre tinha um pouco de medo e sempre me ficava um pouco apreensivo de trabalhar à noite, porque apesar de dizer que não é um período violento, a violência sempre ocorreu e sempre a gente estava em risco. Porém, eu me recordo muito bem que era um sábado de tempo bem chuvoso e frio, como quase todos os sábados daquele período de março em Curitiba. Havia muitos e muitos dias que o sol não aquecia a cidade. A gente estava vivendo um dos períodos mais frios que existiu na nossa cidade. Eu adorava meu trabalho. Eu sempre tinha sido taxista, eu era de uma família de taxistas e a gente gostava muito do que a gente fazia. Meu pai havia me passado muito do que o trabalho dele é e havia me contado muitas coisas estranhas que haviam acontecido com ele. Nesse período, eu já tinha mais de 40 anos, nos anos 70. Então, eu já era um homem feito, maduro e bem resolvido. Hoje, talvez eu não esteja mais entre vocês enquanto vocês ouvem o meu relato, mas eu preciso que vocês compreendam bem o que aconteceu comigo. Porque um dia eu passei perto do cemitério Abranches. Quem conhece Curitiba conhece muito bem esse local. E lá havia uma pessoa que estava precisando de um táxi. Ela não tinha me ligado, ela não tinha ligado na central, mas ela tinha acenado com a mão. Então, como eu sou taxista, eu parei. Era uma mulher loira, aparentava ter 1,65 m, muito jovem, talvez 20 anos. Eu tive um pouco de medo. Não por achar que ela era alguma coisa do mal, mas eu tive medo pela região. Estava completamente vazia, não tinha ninguém ali. Para onde ela estava indo e para onde ela ia? Ela logo entrou no táxi e eu já andei com o carro alguns metros para evitar que pudesse ser alguém me surpreender ou que fosse uma tentativa de assalto. Eu mal a deixei colocar o cinto e já estava andando. Eu sei que não era prudente, mas eu nem tinha trocado nenhuma palavra com ela ainda. Daí, poucos segundos depois, eu perguntei o nome dela. E ela não respondeu. Ela disse apenas que queria ir para casa. Eu falei aonde que fica a casa dela. Ela falou, siga reto, que eu vou dizer exatamente o caminho que você deve traçar para que eu chegue na minha casa. Eu segui reto algumas quadras e ela pediu que eu virasse à esquerda. A gente seguiu por mais ou menos 2 km à esquerda. E aí ela me pediu que virasse à esquerda de novo. E assim eu fiz. Durante todo o trajeto eu tentei puxar assunto com ela. Não por ela ser uma mulher jovem ou bonita, e sim para ser simpático. Eu sempre tentava ser super simpático com as pessoas. Porque a gente não sabe quem que a gente está levando e muitas vezes a gente consegue criar clientela de muitos e muitas corridas que podem fazer com que nossa vida financeira fique muito melhor. Não é verdade? Quem é taxista precisa de corridas. Após alguns metros, ela me pediu para fazer alguns contornos na rodovia bem conhecida. O estranho é que parecia que eu estava voltando. Eu ainda cheguei a questioná-la. Falei, você vai voltar? Ela falou, sim, eu preciso pegar uma coisa. Falei, mas que coisa? Ela falou, eu esqueci uma coisa lá onde você me buscou. Eu logo pensei, no cemitério Abranches? Ela falou, sim. Ela falou um sim triste. Mas eu não quis perguntar o porquê, imaginei, olha, provavelmente ela foi se despedir de alguém, ou provavelmente ela estava no cemitério e estava vendo o túmulo da família. Apesar de ser jovem, às vezes ela perdeu um pai, uma mãe, um avô. Eu não quis entrar nesse mérito, eu não quis ser inconveniente. Nós logo voltamos para o cemitério. Eu parei na frente do cemitério e ela não desceu do carro. Eu não sabia o que fazer. Agora eu estava realmente com medo de ser um assalto. Ah, meu Deus, apesar de Curitiba ser tão tranquila nessa época, será que eu sofreria um assalto?
eu estava triste e apreensivo também. Quando eu olhei pelo meu retrovisor, eu não vi ninguém. Aí eu olhei para o espelho central do teto. Ela estava lá, de cabeça baixa, um pouco triste. Falei, moça, por favor, saia do carro, pegue o que você precisa pegar e vamos para sua casa. Aí ela disse simplesmente, tudo bem, eu vou fazer o que você me pediu, eu vou descer e eu logo venho. Eu fiquei bem tranquilo, eu senti confiança na voz dela, eu senti que já tinha passado, que talvez ela estava só triste. Aí eu falei, moça, não fique triste, tudo vai ficar bem. Ela olhou para mim com um olhar com um pouco de lágrima, mas até sereno, e disse, que bom que tudo vai ficar bem. Eu confio no Senhor. Saiu do meu carro e bateu a porta. Entrou no cemitério, sem falar uma palavra, e eu fiquei esperando. Fiquei esperando 1 minuto, 2 minutos, aí eu decidi melhor desligar o meu motor, porque ela pode demorar, eu tô gastando gasolina à toa. Passou-se 5 minutos, 10 minutos e ninguém saiu. Eu fiquei pensando, cara, eu preciso sair e ver se ela tá bem. Mas e se for uma cilada? E se isso for uma emboscada? É fácil atrair um homem quando se usa uma mulher, né? Principalmente jovem, bonita como eu achei ela. Talvez os bandidos estivessem usando da aparência dela para atrair taxistas bobos para dentro do cemitério para assaltá-los e levar o carro deles. Mas mesmo assim eu estava muito preocupado com ela. Eu falei, não é possível que eu tenha tomado um golpe. Peguei e tentei entrar no cemitério, mas o portão estava trancado. Aí eu fiquei muito confuso. Falei, mas ela acabou de entrar para esse portão, como ela trancou? Será que ela trabalha aqui? Será que ela é vigia? Não é possível. Tentei olhar pelas grades, tentei olhar por cima, não tinha ninguém dentro do cemitério. Nesse momento, eu tinha certeza absoluta que eu tinha carregado a loira do cemitério Abranches. Uma lenda antiga, mas que nem tinha passado pela minha cabeça, porque eu não tinha ouvido falar dessa lenda há mais de 15 anos. E para mim não fazia sentido nenhum essa lenda. Não podia ser real. Será? Será que eu carreguei um fantasma dentro do carro? Mas ela tinha presença, reflexo, perfume. Não é possível. Não faz sentido. Ela nem de branco tá. Diziam que a loira fantasma do cemitério era uma noiva. E ela estava simplesmente vestida de um vestido colorido. Não tinha nada de branco. Eu simplesmente parei 2 minutos aproximadamente olhando para dentro do cemitério. E saí correndo. Entrei dentro do carro, acelerei e fui com tudo embora. Fugi dali. Cheguei em casa, não fiz mais nenhuma corrida e contei tudo pra minha família. Lógico, todo mundo achou que eu era doido ou que eu tava inventando só pra fazer gracinha. Infelizmente, eu sempre fui alguém que fez muita piada e as pessoas às vezes nem acreditavam nas coisas que eu falava porque eu levava tudo na brincadeira. Então, infelizmente, ninguém nunca acreditou em mim. E você aí do outro lado, você acredita em mim? Deixe nos comentários. Pessoal, se vocês gostaram desse relato, deixem mais relatos aí nos comentários ou mande no privado, que a gente conta o relato de vocês. Esse relato foi mandado especialmente pra gente. Já tinha ouvido falar da loira do cemitério lá de Curitiba? Você é curitibano? Se inscreva aí no canal e deixe um comentário.